Esse é um tipo de pessoa. A segunda pessoa, ela até entra. Ela vai, entra, está no meio, está participando, mas está fechado. Pode fazer o que quiser, que a pessoa vai estar fechada, não vai acontecer nada. Parece que coloca uma barreira assim na frente. Pode falar o que quiser, que não adianta. Ela está no meio, ela está lá no meio do grupo, dentro do grupo, mas ela se fecha. Ela mesma coloca uma proteção. Já tem aquela pessoa que quando chega, o que faz? Se dissolve. Entra, mergulha de cabeça, se dissolve pelo grupo. E eu espero que vocês estejam assim, como aquele terceiro copo que eu coloquei ali hoje, com bastante disposição, bastante vontade de se dissolver ainda mais nessa noite. Uma coisa simples, dá para usar até no grupo de vocês, né? Para a gente fazer, as pessoas sentirem essa necessidade de ver a diferença, de se colocar e se dissolver por um grupo. Eu espero realmente que vocês estejam assim nessa noite, né? Com essa vontade de se dissolver. Eu vou falar sobre as qualidades evangélicas do animador. Se eu não esquecer de vocês, eu sempre esqueço dos pobres coitados que mexem nesse negócio aí, né? As características evangélicas de um animador. Um animador, dentre tantas as características, eu vou elencar algumas aqui, tá? A primeira delas, ele tem que ser ponderado e tem que ser sensível. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 13 e 14, não precisa abrir, tá? Pode anotar. Está escrito assim: nós outros não nos gloriamos além da medida, mas permaneceremos dentro do campo de ação que Deus nos determinou, levando-nos até vós. Não passamos além dos limites. Nós temos que ter a nossa sensibilidade para lidar com as pessoas, para lidar com as coisas. Quantas situações difíceis, como animadores, que a gente enfrenta. E se a gente não tiver a sensibilidade para tratar com essa determinada situação, que às vezes é tão delicada, como é que vai ser? E as pessoas vêm nos procurar, elas vão esperar de você uma resposta. E a gente tem que ser essa pessoa sensível. Ser corajoso, ser determinado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22 e 23, está escrito assim: agora, constrangido pelo Espírito, vou a Jerusalém, ignorando a sorte que ali me espera. Só sei que de cidade em cidade o Espírito Santo me assegura que esperam em Jerusalém cadeias e perseguições. Ser uma pessoa corajosa, ser um animador determinado, a capacidade de enfrentar fatos e dificuldades. Não é não ter medo, porque medo todo mundo tem, cada um tem o seu tipo de medo, né? De alguma coisa ou de outra, né? Mas é mesmo com medo, é mais fácil ter essa coragem. Não vê dificuldade em tudo. Tem gente que só vê problema. Você vai falar com ele, não vai dar certo. Não vai dar certo, e já começa a falar. Tu nem começou a falar a tua ideia ainda, já vai dar errado. Tem gente que parece que tem lente de aumento para problema. Consegue enxergar, como é que se diz, catarata em olho de passarinho. De tanto, consegue ver assim, toda lente de aumento dos problemas. Né? Ser corajoso. Ter coragem, ser determinado, né? Já diz o ditado, né? Quem fez, pode errar. Quem não fez, já errou. Aí vocês podem dizer assim, mas que coisa. Eu tenho coragem, eu sou determinado. Mas por que acontece tanta coisa errada comigo, meu Deus? Por que tanta coisa para me atrapalhar não acontece? Por que o vizinho que não faz nada, que não reza, parece que
ou chega uma visita, ou chega a sogra, ou chega nada contra as sogras, né? Eu gosto muito da sogra do meu marido, né? Mas... irmã? Eu gosto muito da sogra do meu marido. Mas, estou brincando, né? Só meu amor. Mas assim, chega tudo, parece que chega tudo na hora do teu compromisso. Ou começa a dar tudo errado já, quando você vai programar alguma coisa. Aí tem aquele ditado, quanto mais eu rezo, que o povo fala. Você sabe por que acontece isso? Está aqui na palavra. São Paulo nos diz: o Espírito Santo me assegura que me esperam em Jerusalém cadeias e perseguições. Ele não disse que ia ser tudo fácil, não. Fácil está para quem está no mar, está para quem está na vida, está para quem está perdido. Aquilo lá, com aqueles lá, o inimigo não vai nem se incomodar. Já são dele. Mas a gente que está na igreja, a gente, enquanto animador, que está lá no grupo, que está lutando por um grupo, lutando por uma união das famílias na rua, e daí? É ali que ele vai querer cutucar, é ali que ele vai querer incomodar. É por isso que a gente às vezes é tão perseguido. Quem está no mundo já é dele. Ele quer tirar quem está na porta da igreja, quem está dentro da igreja. E olha que coisa mais linda e que poder muitas vezes nós temos na mão de chegar e de ajudar uma família que está precisando, de levar um alimento para quem tem fome, de muitas vezes até às vezes reatar um casamento de um vizinho nosso, de alguém que a gente conhece. O inimigo vai ficar feliz com isso? É claro que não, por isso que você vai ser provado várias vezes. Então não vai ser fácil. Nós temos que ser corajosos, nós temos que ter coragem. O animador, ele precisa ser também animado. Né? A palavra ânimo vem do latim que significa anima, quer dizer alma. O animador precisa ter alma, ele precisa ser animado. Um animador sem ânimo é um animador sem alma, é um animador desalmado. Para vocês terem uma ideia. Se for pegar o sentido da palavra. E às vezes a gente não tem ânimo nenhum. Como é que a gente, né, vai dar aquilo que a gente não tem? Ah, mas é tão difícil, Liliane, que tu não sabe como é o meu marido. Que tu não sabe os problemas que eu passo lá em casa. Nem sempre a gente consegue estar rindo e estar feliz, né? Mas Deus nos fortalece. São Paulo nos diz em sua carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10: porque quando eu me sinto fraco, então é que eu sou forte. Talvez algumas pessoas, se eu pedisse para levantar a mão, talvez levantassem a mão agora. Eu posso dizer isso de cadeira. Não é sempre que eu estou bem. Quem me vê parece que eu sou uma palhaça ativa, né? Está sempre rindo e fazendo bobagem. Bobiça, né? Uma macaca, né? Estou lá na frente, estou cantando, estou rindo. Mas será que eu estou bem? É possível, será que está sempre bem? Será que eu não tenho problema? A gente tem problema. Mas quando eu sou fraco, quando eu me sinto fraco, então é que eu sou forte. Porque as pessoas do teu grupo, elas não têm nada a ver com o teu problema. E você, como animador, tem que chegar e dizer: não, eu vou viver para esse grupo. Quando a gente está na frente, né, do povo ali na igreja, eu penso assim: não importa os meus problemas, eu tenho um povo aqui que não está nem pensando e não veio aqui, não está nem preocupado com isso. Eu tenho que entregar os meus problemas para Deus, eu tenho que animar esse povo de Deus. Porque às vezes vem tão pesado, tão carregado, querendo conversar, querendo ouvir uma palavra boa. Já pensou em chegar, vão cantar, vão ficar de pé? Ou como a gente viu uma vez no grupo, né? Uma pessoa foi animar um encontro que a gente estava participando. Vamos levantar aí cambada e vamos cantar. Tá bom, né? A gente levantou, né? E foi. Mas já pensou? Não, a gente tem que estar animado e essa força vem de Deus. E vocês sabem por que nós desanimamos? O Ministério da Saúde ele divulgou que no ano passado, no Brasil, foram consumidos 400 milhões de remédios antidepressivos. 400 milhões de remédios antidepressivos. Por quê? Porque falta ânimo. As pessoas não têm mais motivo de viver. Está faltando. E não há remédio, não há antidepressivo, não tem Prozac que vai curar um coração ferido, um coração machucado. A gente só vai conseguir isso